Agora sim. Gente, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão aí. Muito obrigado aí pela presença, por dar oportunidade para a gente passar alguns conceitos, algumas informações, alguns aprendizados, porque eu acho que muita parte da nossa caminhada, de qualquer preparação para a sua vida, né, é você também aprender o erro com o próximo, né? Eu acho que é isso. Inteligente é aquela pessoa que vai errando, vai aprendendo com os próprios erros, mas sábio é aquela pessoa que analisa, observa o erro do próximo e consegue assimilar também isso para que seja mais fácil a jornada, a caminhada de vocês até a aprovação. Então, esse é o roteiro de hoje. Então, a gente vai passar um pouco mais sobre a nossa linha de raciocínio. Isso é uma coisa interessante que quando o aluno entra na mentoria, eu sempre falo o seguinte: assistam às videoaulas. Por quê? Porque não só é uma forma de passar um certo conhecimento de como começar o ano, mas é uma linha de raciocínio que você segue o ano inteiro. É uma forma de comunicação, é uma forma de pensamento, é uma forma de organização para que você consiga montar boas estratégias sem se perder. E, obviamente, estando dentro da mentoria, também é o estilo da nossa comunicação para ficar mais fácil, tá? Então, só queria relembrar, não sei se todo mundo aqui estava ontem, então essa foto é emblemática, todo mundo está aqui para mostrar o seguinte: nós éramos normais, nós somos normais, não mudou nada. Eu acho que assim, a gente tem, cada um tem a sua vivência, cada um apresentou sua dificuldade, mas eu acho que o que representa muito a nossa caminhada é que ninguém aqui era fora de série, ninguém aqui já era da casa, ninguém aqui tinha prova. Aqui aqui foi puro suor mesmo de a gente entender, de a gente estudar, de a gente conseguir elaborar a melhor forma o conhecimento que a gente colocou na nossa prova. Deixa eu só fazer um parênteses, volta naquelas imagens ali. Só para explicar por que que existem essas duas fotos de baixo da esquerda aí. A Nicole era minha namorada na época, né? E aí era sexta-noite, a gente tava estudando e tinha que, tipo assim, ó, amor, tô aqui estudando, viu? Então foi tipo assim, essas fotos aí, elas só existem por conta da Nicole. Tá só pra... A metalinguagem, Detalhe né? que eu não cobrava nada. Ele que tinha essa pressão aí É sempre assim. interna de ter que mandar essas fotos. Tem olhares que valem mais que palavras. É isso aí, gente. E eu, do fundo do meu coração, eu espero que vocês estejam com a gente de alguma forma nessa foto aí, que sejam vocês apontando para esse busto, cada uma na instituição que passar, e sentindo esse orgulho de uma boa caminhada. Pô, Vocês estão no quinto, mas assim, né, finalizando o sexto, passando na isso é residência, uma boa ideia, né, cara? A gente pedir para os alunos que uma foto, passaram mandarem uma sempre a foto para a gente, gente porra, fazer tipo um mural eletrônico, tá animal. ligado? É isso. Mostrar para os alunos, para os futuros alunos. É isso aí. Animal. Bom, vamos lá. Vamos, sem mais delongas, vamos começar. E hoje vai ser algo bem prático, tá? Vai ser algo bem prático para que vocês já consigam engajar dentro do dia a dia, dentro dos estudos que vocês vão realizar durante esse ano, o próximo ano, né? E assim, quando a gente começa a falar de estudo, não tem como eu falar sem, sem citar a nossa organização de ambiente, sem citar aonde a gente vai estudar, aonde a gente reside, aonde a gente vai colocar, é o que eu falo, eu adoro essa palavra, é o antro do seu conhecimento. Aonde vai ser o antro do seu conhecimento, né? Então, em que lugar que você vai conseguir é, extrair o melhor de você? Porque para de baboseira. Tem sim um lugar que você vai extrair o melhor. Ah, não, porque eu sou puto estoico, eu consigo estudar até se estiver caindo o mundo. E eu falo, cara, às vezes sim, às vezes você precisa estudar com uma construção do lado. E ok, só que, assim, você fazer isso de propósito, aí tá errado, entendeu? Então, assim, uma coisa são as adversidades da vida, outra coisa é você se planejar para ter um bom estudo durante o ano, né? Então, assim, para mim, isso era uma obrigação. Eu tinha que ter o meu ambiente, um ambiente, eu até lembro, onde eu entrava no escritório, né? Eu entrava onde eu estudava, eu até colocava um cheirinho, esses aromatizantes, até por uma questão afetiva e, e cognitiva, do tipo, cara, eu tô entrando no meu ambiente de estudos. É É o agora, é ritual, aqui. né?
é um ambiente ritualístico onde você se planeja, né? Então, o que que precisa ter esse ambiente? Pô, primeira coisa, você precisa ter um ambiente, uma mesa adequada, limpa, com uma boa iluminação. Então, assim, uma cadeira minimamente adequada para você conseguir fazer os seus estudos, né? Porque tudo isso vai ser importante para você conseguir estender o tempo de estudo. Deixa eu só contar um exemplo. Tem uma aluna desse ano que na entrevista de entrada dela, a gente sempre toca nesses assuntos. Em geral, os alunos têm já um ambiente minimamente adequado. E era uma aluna que estava indo para o terceiro ano de cursinho, se eu não me engano, assim, né? Sexto ano, primeiro ano, segundo ano de formada, terceiro ano de cursinho. E ela mora em uma cidade capital e trabalha em uma cidade no interior de segunda a quinta. E aí, nessa cidade interior, ela fica numa pousada. Só que essa pousada, ela já tem um quarto dela lá e tudo. Só que nessa pousada não tem escrivaninha. Então eu tive que perguntar, você tem um ambiente adequado? Ela falou, tenho. Aí eu, me conta melhor. Não, eu tenho lá, eu fico separado, só que lá tem o cantinho que eu fico ali. Mas como que é esse cantinho? Ah, eu fico deitada na cama e estudando deitada na cama. Falei, não, vai dar certo. Aí a gente já conseguiu arrumar uma sala de estudos para ela nessa cidade que ela trabalha do interior, um lugar lá que ela arrumou. Então, esse ambiente de estudos, ele é absolutamente fundamental, gente, pelo amor de Deus. Pode ser em cidades separadas, ela tem um ambiente na casa dela mesmo, e tem esse ambiente onde ela estuda durante a semana. Mas você tem que ter um ambiente minimamente adequado para você conseguir desempenhar. É o lugar que você vai passar a maior parte do seu tempo, né? O Isso. ano inteiro. Exatamente. E Então, a conta é simples. Vai ser um ano que você vai deixar de fazer várias coisas na sua vida para estudar, para estar ali. para estar ali. Então, no momento que você está ali, aquele momento é sagrado, porque você quer fazer aquilo um ano da sua vida. Então, você tem que fazer bem feito. Era essa cabeça que eu tinha. Naquele momento que eu tiver ali, é o meu momento sagrado. Eu vou aproveitar ao máximo. Eu não vou jogar esse tempo fora. E faz muita diferença. Vocês já devem ter vivido isso. Estudar deitado na cama, estudar em um lugar que a iluminação não estava tão boa, estudar em um lugar com uma luz na sua cara. É outra coisa. Sentado, em postura, prestando atenção, com tudo limpo. Então, isso faz muita. Parece besteira, mas vocês vão ver que muitas coisas que a gente vai falar hoje são pequenos detalhes que, num conjunto, fazem muita diferença. E uma coisa que é interessante também da questão do cheiro que o Otávio disse, é que você vai ficar umas 10 horas lá, você consegue conviver com o seu chulé, né? Não, mas Exatamente. é uma coisa que é muito importante também, cara, que eu achei que fez uma diferença muito grande na minha organização, foi avisar a minha família de que eu estava entrando num momento que eu precisava de silêncio, que assim, na minha preparação para a prova de residência, eu estava morando na casa da minha avó. Cara, minha avó entrava de 30 em 30 minutos me oferecendo um pudim. Só que ela não lembrava que ela já tinha me oferecido. Tipo, então assim, foi muita conversa para ela entender. Falei, ó, vó, daqui 4 horas eu vou sair daqui e ficar um pouco com você, mas agora eu preciso ficar. Aí ela entendeu, entendeu? Então, até porque às vezes a família fica preocupada que você não sai do quarto, que você só fica estudando. Então, conversar com o pessoal que você vai ter o seu momento. Se não der, assim, você tranca a porta do quarto mesmo. Celular no modo avião, longe, né, de você. Porque senão você fica achando que tá chegando mensagem. No fundo, não chegou nada. Chegou só um e-mail, o spam da Claro. Você achou que você ia ter, tipo, um monte de e-mail importante para ler. Boa. Isso aí. Bom, vamos lá. Vamos começar a aprofundar um pouco mais em questão da formatação de estudo e organização de estudo, né? Só relembrando aqui, fazendo um pequeno paralelo, para vocês entenderem o estilo de organização que a gente faz. Eu sempre falo para o aluno o seguinte: existem duas formas de organização de calendário, que é o calendário micro e o calendário macro. Então, o calendário macro a gente vai falar mais adiante, e o calendário micro, ele consiste, então, numa visualização mais próxima da sua semana, do seu mês. Quando a gente fala da semana, a gente precisa colocar, é o que a gente conversa com os alunos. Eu quero que a gente, ao máximo, tente colocar pelo menos 3 formatos de estudo primários, né, básicos, que é o estudo primário, a revisão e a prova e simulado. A gente vai entrar, então, um pouco mais em cada detalhe, em cada formato. Só que eu quero já que vocês raciocinem dessa forma, porque fica muito mais fácil quando a gente começa a entender o seguinte: será que eu reviso? Será que eu faço? Que estudo que eu faço? Não vai dar tempo? Então, assim, quando a gente começa a pontuar o que que a gente tem para fazer, fica muito mais claro para a gente.
Então vamos lá. Quando a gente fala do estudo primário, eu sempre gosto de falar. Estudo primário não é a primeira vez que você recebe uma matéria na sua vida. Então, por exemplo, se eu tô, sei lá, indo pro meu primeiro ano de formado, vou estudar e já tive um estudo anterior. Beleza, vou começar a estudar glomerulonefrite. Pô, vi isso ano passado. Quer dizer que não é estudo primário, quer dizer que é revisão? Na teoria, sim, mas assim, na prática, por uma questão de organização, a gente imputa como estudo primário, sendo o estudo a primeira vez que você recebe o conteúdo no ano. Às vezes, subsequentes, a gente, entre aspas, vai considerar como uma revisão, tá? Então, vai ser um momento onde ah, cada formato de estudo tem a sua importância. A primeira vez que você recebe uma matéria no ano, ela é, quiçá, assim, uma das mais importantes para que você consiga traçar uma linha de raciocínio diante daquela matéria. Por que que eu falo isso? Porque, normalmente, os alunos aplicam o conhecimento do estudo primário de uma forma muito errônea. Então, como que normalmente os alunos fazem? Eles pegam, vão lá, abrem a aula do cursinho. Hoje em dia, se você vai presencial até no Médico Off, até na Médio, mas você vai presencial no Médio Grupo. Beleza, você fica lá, você fica sentado 5, 6 horas vendo a aula, tenta fazer o que você pôde ali, chega em casa e você primeiramente fica um pouco perdido, se você usa apostila, se você não usa, o que que você faz? E aí você vai começar a tentar estudar, abre um pouco a apostila, faz algumas questões, vou fazer 60 questões na apostila, e aí fica um pouco perdido a forma como você adquire a primeira vez esse conhecimento. Ou faz as questões que o cursinho orienta, né? E acabou. Viu a aula, viu aquele mapa mental que o cursinho oferece lá depois, dá uma lidinha rápida ali no resumo, faz umas questões ali que o cursinho pede e acabou. É isso. E eu acho que assim, o estudo primário, ele tem um grande funcionamento, que é o seguinte: você tem uma grande meta. A meta de traçar a linha de raciocínio daquela matéria. Então, é você formular um fio condutor onde, durante o próprio estudo primário, durante as revisões, você vai, diante desse fio condutor, você vai angariando conhecimento, você vai engrossando o seu conhecimento e você vai fazendo com que você construa uma árvore de conhecimento diante daquele tronco, diante desse fio condutor. Isso é muito importante. Por quê? Porque muita gente começa a estudar, muita gente começa posteriormente revisar, só que às vezes não tem um material, não tem um resumo, não tem um material de apoio onde as informações estão concatenadas em um lugar onde seja de fácil acesso. Então, quando a gente está, por exemplo, no estudo primário, quando você está vendo a aula, você está montando seu resumo. E é o que a gente chama de resumo matriz. Naquele primeiro momento, nosso foco é montar um resumo matriz básico. Então, é esse fio condutor onde você vai engordando o seu conhecimento. Como? Diante dos materiais teóricos, diante das questões, principalmente, que você vai fazendo durante o seu ano. Exatamente. E outra coisa também, o que a gente falou, faz algumas questões do cursinho. Qual que é a nossa ideia aqui? A nossa ideia é que você concentre em um único lugar todo o conteúdo, né, o que foi dado em aula, você vai fazer o seu resumo, mas não é só isso, porque muitas vezes a aula, ela não dá o que é cobrado nas suas provas. Muitas vezes a aula dá um panorama geral, mas às vezes tem uma coisa peculiar que é cobrado na sua prova, uma contraindicação, um a mais ali que você precisa aprender sozinho. E como você vai saber isso? Depois que você tem o seu resumo, aí a gente entra em várias questões. Você pode, às vezes, se você não é do tipo de pessoa que anota enquanto você está vendo aula, e você gosta de pegar o resumo de alguém, tudo bem, você pode. Isso não entra em questão para a gente. O importante é você ter esse resumo matriz. Seja você confeccionando, seja você pegando de alguém, fazendo em cima, seja o seu cursinho te oferecendo, e você. O importante é você ter ele e você completar ele direcionado para as provas que você vai prestar. Não é direcionado para o que o cursinho dá para o Brasil inteiro. Então, as questões que a gente fala que vocês têm que confeccionar fazem parte do estudo primário, ainda aqui, não é uma revisão. Esse primeiro momento que vocês vão fazer questão, vocês vão complementar o resumo de vocês, filtrando as questões dos últimos 5 anos das instituições que você vai prestar. Isso é muito importante, porque eu vi a matéria, eu fiz o resumo. Quem disse que você vai acertar na prova aquilo? Como você vai saber como é cobrado na prova? Pegando os últimos 5 anos das suas instituições que você vai prestar. Aí sim, faz as questões. Acertou, errou, corrige e anota nesse seu resumo matriz. Se a gente começa a anotar em muito lugar diferente, a gente perde o fio da meada.
Vai ter algum momento que você vai ter tanta informação em tanto lugar diferente que você não vai acessar. Quem aí já não fez algum resumo que ficou espalhado e não sei o quê, e do nada você nunca parou para ler aquele resumo mais, porque você se perdeu ali em tanta informação diferente que você fez. Então, é importante a gente tentar concentrar tudo daquela matéria, a primeira vez, o contato que a gente teve, em um resumo, e não baseado só na aula, baseado nas questões dos últimos 5 anos, das instituições que a gente vai prestar. Aí sim, esse é o resumo mais completo que você vai ter para o resto do seu ano. Nas suas revisões, aquele resumo vai estar totalmente direcionado, tanto para a aula, como para a forma que é cobrado. Tem coisa melhor que isso para você revisar ao longo do ano? É isso. E eu gosto de falar assim, tem gente que não usa resumo. Bom, tem gente que não usa resumo. Lógico, mas assim, a gente está tentando passar uma linha de raciocínio que todo mundo pode seguir, né? Que seja mais fácil. E uma coisa que a Anny falou, eu dou muita importância, que é o seguinte, tudo se baseia em a gente conseguir ter uma fonte fácil de acesso à informação. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma questão na minha revisão, porque é isso, o grande foco não é só fazer um resumo, porque é isso que a gente falou, mano, qualquer coisa você compra um resumo, você pega um resumo de alguém, pega da pessoa que, porra, sempre fez resumo, e aí você pega e usa para você. O problema não é fazer, mas é você começar a colocar e engordar isso de acordo com a sua visualização do que você precisa saber para sua prova. E aí o que acontece? Ele vai ser de um fácil acesso para sua revisão. E que na revisão, que é o que a gente importa, na revisão, quando você estiver fazendo mais questões, quando você estiver rodando cada vez mais o seu conhecimento, às vezes você precisa de algo, puta, como que era aquela informação, para você conseguir até facilitar a sua revisão. Então, na verdade, a gente está fazendo tudo isso para que as revisões sejam mais fáceis, mais ágeis e que a gente Completas. consiga fazer de forma mais completa. Tem gente que confunde isso que ele está falando de ter um resumo de fácil acesso com aquelas, por exemplo, aquelas fichas resumo, que em tese seria mais fácil acesso. Você leva para qualquer lugar, olha aquela fichinha e tal. Vocês já ouviram falar em ficha resumo? Vocês já ouviram falar em mapa mental? Vocês já ouviram falar em caderno de erros? Tudo isso para a gente seria um extra, desde que você tenha um resumo matriz. O que ele está querendo dizer com fácil acesso é um acesso único, centralizado, onde tenha todo aquele seu conhecimento em um único lugar. E por que que isso é importante? Porque é muito comum você chegar nessa fase e começar a fazer caderno de erro, começar a fazer ficha resumo. A cada revisão que você for fazendo, você quer anotar em algum lugar, e no final você se perde. Você não tem uma linha de raciocínio traçada. Então, a importância de você ter um resumo matriz, eu quero bater nessa tecla, Uhum. é você, toda vez que você for revisar, e a gente vai falar de revisão daqui a alguns minutinhos, você seguir a mesma linha de raciocínio. Porque no dia que chegar a sua prova, ele não vai te cobrar um detalhe que você decorou ali. Ele vai cobrar alguma nuance daquela matéria que de alguma forma você vai ter que acessar essa mesma linha de raciocínio que você treinou diversas vezes durante o ano, para aí sim você poder responder aquela pergunta e pensar, sabe? Aprender a pensar na questão. Não simplesmente buscar na sua memória uma gaveta que você possa abrir e achar a resposta daquela pergunta. Então, o resumo matriz eu acho que é o highlight aqui desse estudo primário, que é, na verdade, um momento de aquisição do conhecimento. E achei bacana que vocês falaram, né? Porque então o professor não consegue dar toda a matéria que cai na prova de residência durante a aula. Então você consegue, com o conteúdo das questões, né, das provas que você vai prestar, enriquecer o seu conteúdo e ficar mais preparado para as provas. E uma coisa que eu achei interessante que a Nicole falou é em relação às 5 instituições que você vai prestar. Ah, mas Otávio, eu quero prestar 10 provas. Como que faz? Como que o aluno tem que fazer? Ele vai fazer questão das últimas das provas de 10 instituições diferentes? Ou vocês acham que vale mais a pena o aluno escolher as suas principais nas instituições, né? Ou como que ele pode se organizar em relação a isso? Ele sai tirando para todos os lados? Isso eu acho uma coisa importante, a gente vai até comentando, né? Eu acho que assim, cada cursinho vai proporcionar uma experiência de estudo diferente. Então, por exemplo, o mais clássico que a gente sabe, e que isso até às vezes pode ser um pouco criticado, que é uma crítica coerente também que a gente entende, é, por exemplo, a pessoa que vai fazer um médio grupo. Então, essa é a crítica inicial, assim, quando a gente fala sobre as questões a serem realizadas no estudo primário. Porque o médio grupo, eles acabam fornecendo 60 questões iniciais da apostila ali para você realizar. Não é que são 60 questões ruins. Não é que são 60 questões que não prestam. Mas uma coisa que, pô, se vocês estiverem com a gente durante o ano todo, vocês vão ver que eu sou muito chato com uma coisa.
Duas, na verdade. Eu sou chato pra Várias. cacete. Várias. Mas assim, algumas coisas que eu sou chato, duas que eu vou Você é o falar. chato necessário. Organização e hierarquia de valor, velho. A nossa vida é composta de hierarquia diante das coisas que a gente mais quer e consequentemente, do que é importante pra mim. Então, assim, é legal fazer as 60 questões da apostila? Pô, pode ser legal, só que tem o seu momento, né? Então, antes eu preciso saber o que cai na minha prova para eu antes fazer umas questões E como cai na sua... e como cai na minha prova. Então, por exemplo, se eu faço prova, não vou nem ser tão bairrista, eu vou fazer prova em Minas, tá? Bom, eu quero fazer prova em Minas. Vou fazer prova em BH. Porra, adianta eu ficar fazendo prova do Pará? Pô, pode ter um conceito importante lá no Pará. Mas, assim, eu acho que, assim, antes a gente precisa saber o que mais cai na nossa prova. A gente precisa saber os conceitos e, a partir disso, a gente faz o conceito que eu apresentei para vocês ontem, que é a triangulação. Bom, eu sei o que é importante para mim, eu sei o que é importante para minha prova. A partir disso, eu vou expandindo o meu conhecimento de acordo com uma hierarquia. Bom, eu já sei aqui, então eu vou conseguindo expandir. Então, assim, isso é importante. Então, voltando à resposta do Zé, o que que a gente fala inicialmente? Cara, primeira coisa, quantas instituições que a gente vai prestar no nosso ano? De novo, quantas instituições eu vou prestar é diferente de quantas instituições eu vou focar. A gente fala que, assim, idealmente, um bom ano ele é feito focando até mais ou menos 5 instituições, mais ou menos, né? Mais que isso, acaba se tornando um pouco difícil você conseguindo. É só fazer a conta básica que a gente fez ontem. 5 vezes 5, 25, são 25 semanas que você precisa. Cada prova, cada instituição mais que você coloca são provas que você precisa realizar. Que você, entre aspas, precisaria realizar como formato na íntegra para realizar um bom enfoque. Então, fica um pouco mais difícil, né? Então, assim, a gente fala, até 5 instituições você consegue focar bem, até como um bom calendário de véspera de prova. Só que não significa que eu só vou fazer 5 instituições para as minhas questões. Não significa que eu só vou prestar 5 instituições no final do ano. Significa que dentro da minha escala hierárquica, essas 5 instituições vêm primeiro. Então, esse planejamento, esse plano A, né, que a gente fala de são as 5 principais instituições, estão lá que vão ser acessadas primeiro. Então, a gente fala, faça filtrado. Cara, não tenha medo. Ai, mas vai enviesar, Nicole, o que que eu faço? Foda-se. Faz. É assim, na pior das Você quer hipóteses. passar ou não quer passar? Todo mundo que passa faz isso, velho. Entendeu? Não, Que o cara quer tomar uma surpresa, ele quer deixar para novembro para saber que cai um tema puto e é cai que todo ano. Faz 5 anos que cai, só ele quer descobrir na. traduzindo aqui, assim, é o que ele falou, existe momento para tudo. Então, estrategicamente, então, entenda assim, o pensar sobre como fazer e tudo, a gente vai fazendo junto. Deixa essa função com a gente. Se você for um bom executor, confia que vai dar certo, né? É o que a gente sempre fala isso, né? Confia. Confia na gente, confia em você, confia no método. O que a gente está falando de momento é que no início é importante você enviesar o seu estudo. Pô, você vai só ver as coisas que mais caem para você. Você precisa saber o que cai, precisa saber como cai, precisa saber a nuance, até que nível de profundidade você precisa ir em cada matéria. Uma vez que você tenha isso minimamente sedimentado, entendeu as nuances da banca, aí a gente vai tirando o pé e abrindo um pouco mais o leque, porque você precisa ganhar bagagem. E agora, na boca de urna, que é o período que a gente está conversando hoje, né, com os alunos aqui fazendo prova agora, nesse exato momento a gente está enviesando de novo. A gente tem que ver, a gente tem que ativar a memória de curto prazo para esse cara. Então, tem momento para tudo. A gente está falando aqui de aprendizado. Aprendizado tem várias maneiras de estudar o aprendizado, são 3 pilares, principalmente dessa maneira que eu gosto de raciocinar: aquisição, retenção e evocação do conhecimento. Aquisição a gente acabou de falar. Para ter uma retenção, você precisa fazer uma revisão, traduzindo aqui uma evocação do conhecimento, que é o gancho que eu estou puxando agora para a gente falar um pouquinho melhor sobre como que a gente vai evocar esse conhecimento, como que a gente vai fazer a revisão. O último ponto, só falando de instituição plano A, eu quero que vocês escolham, quando vocês forem escolher as instituições plano A, não o que você acha que você tem perna para alcançar, porque isso é muito comum também. Ah, eu não vou colocar tais e tais instituições porque eu acho que não dá, porque tem que ser gênio, porque não é para mim. Cara, se você tá aqui agora, nessa terça-feira à noite, ouvindo a gente, saiba que você é diferente. Então, por você ser diferente, cara, você tem que dar uma oportunidade para você, até porque vocês vão fazer residência uma vez na vida, provavelmente só. Então, assim, busquem o melhor, o sonho de vocês. Se a gente tem tempo para trabalhar, vocês estão aqui, provavelmente vão começar a se preparar a partir do ano que vem.
Então tem tempo de sobra. É onde eu tenho o sonho de fazer minha residência. Ah, em tais e tais. É nessas provas que a gente vai focar. Não é do tipo assim, ah, eu vou prestar lá em Pirapora da Serra porque eu acho que eu não sou. Porra, velho. Você tá aqui com nós, vamos com nós até o final e vai dar tudo certo. Pô, mas tem que acreditar, né? Tem que dar esse voto de confiança aí pra você. Perfeito, perfeito. Então, a gente falou, então, e obviamente na mentoria a gente consegue aprofundar mais esses temas de como fazer todo o formato, passo a passo para um bom estudo primário. Então, como que a gente vai fazer uma possibilidade de hierarquia de filtros de questões. Então, assim, aqui a gente vai tentar pincelar um pouco de tudo, né? Indo, então, para a questão da evocação do seu conhecimento, que, cara, ao meu ver, É aí que entra também um negócio que deixa todo mundo ansioso, né? Porque para revisar os cursinhos oferecem um monte de coisa. Então, bloco de questão do próprio cursinho, flashcard para você revisar, o mapa mental para você revisar, até lá no fim do ano, o intensivo da reta final para você revisar. Se você for nessa armadilha que a gente falou ontem, né, de excesso de recursos, você vai ficar doido. A gente tem alguns estímulos de revisão que a gente julga necessários e que vocês precisam fazer antes de pensar nesses outros que para a gente são considerados extra, né? Que nem a gente falou. isso, e eu acho que, de novo, a hierarquia de valor, que é importante, né? Então, para nós, existe um conceito básico, que é o seguinte: uma boa revisão, ele consiste em uma revisão teórica e uma revisão prática. A revisão prática, obviamente, sendo concebida pelas questões, então, pela quantidade de questões que você vai fazendo. Só que um grande ponto que eu adoro falar, que é o seguinte, é a revisão teórica. A revisão teórica é o que eu falo, a revisão prática, a revisão por questões, ela é o que vai te fazer passar na prova. Saiba disso. Revisar por questões vai te fazer passar na prova, mas é a revisão teórica bem feita faz você passar onde você quer. Eu acho que essa linha de raciocínio é importante. E por que que a gente fala de um bom resumo matriz lá? Porque agora a gente vai pedir para você fazer o estímulo mais difícil cognitivo para conseguir aprender algo, que é o free recall, que eles chamam, né, de forma, em termos de aprendizado, que é o estímulo mais difícil, aonde quanto maior a dificuldade cognitiva, maior o retorno que você também tem diante do seu aprendizado. Então percebe que a gente não está falando de besta. Pô, eu posso fazer flashcard, mapa mental, tem gente que vai fazendo o mapa mental junto com o pensamento. Tem diversas formas e tá ótimo. Eu acho que são formas válidas. E são formas até que, por exemplo, puxa, às vezes eu não tenho tanto conhecimento, eu vou fazendo um mapa mental junto com o meu pensamento, se não demorar muito. Isso às vezes é um apoio para a pessoa. Tanto é que tem uma aluna no passado que estava fazendo exatamente isso, porque ela não tinha uma bagagem tão grande. Só que aos poucos a gente vai conseguindo acessar esse conhecimento do zero, né? Então, sem dicas também, para que você consiga ter maior dificuldade. E qual que é a vantagem de ter um resumo matriz? É que você consegue, por exemplo, se corrigir. Porque não é só lembrar, não é só você fazer evocação, mas é você ver aonde que você está errando diante dessa evocação. Eu estou passando exatamente essa dificuldade com um aluno esse ano passado e esse ano, na verdade, que ano passado é muito. Esse ano o aluno está dando um pouquinho de problema, mas é um bom aluno. Ano passado ficou muito claro isso, por exemplo, uma aluna que ela. Falei para ela fazer resumo matriz, fazer para estudar exatamente do jeito que a gente manda o figurino. Aí o que ela fez? Obviamente não seguiu. E aí o que que aconteceu no final do ano? Quando a gente começa a intensificar a revisão e começa a ficar pauleira, ela falou: Caraca, eu não tenho uma fonte de conhecimento, eu não tenho aonde voltar. E isso é angustiante, porque você não sabe se corrigir. Uma coisa é você lembrar quantas vezes você lembrou coisa que nem existia. Então, assim, o mais importante não é só lembrar, é você lembrar e corrigir. Então, isso que a gente fala da revisão, isso é muito importante. Então, a revisão teórica, revisão prática. Então, primeiro, sempre uma revisão prática. Então, óbvio, depende da sua fase do ano, né? Então, tem gente que a gente vai colocar primeiro a revisão teórica, depois a revisão prática, mas normalmente a gente vai colocar a revisão prática e depois a teórica. Mas isso vai mudar diante da perspectiva do aluno. Mas, de novo, são esses dois conceitos que a gente vai colocando. E por isso a importância, né? E quando a gente olha o nível de detalhe que a gente vai chegando, quando a gente fala da revisão por questões, existem formas de acesso às questões. Existem formas que são mais difíceis, formas que às vezes vão te cobrar um pouco mais, só que você perde no aprofundamento. Eu gosto de falar isso. Então, por exemplo, eu vou fazer uma revisão. Normalmente, a gente vai falar para o aluno, cara, revise por temas. Revise com temas desmembrados, né? Porque às vezes o cursinho, e é saudável,
Ele vai começar a te mandar revisões aleatórias, revisões, tipo assim, de tudo junto. E é muito saudável isso. Só que entenda uma coisa, quanto mais você vai para aleatoriedade, quanto mais você vai se parecendo uma prova na íntegra, menor a sua capacidade de aprofundamento diante das dificuldades. É só você pensar, cara, se eu erro 20 questões de 30 de trauma, deu para entender que eu não sei direito. Agora, se eu erro uma questão de trauma em uma prova, tipo, puta, eu entendi que eu preciso me aprofundar naquele erro, mas não significa que eu tenho uma falha tão grande. Então, a revisão por temas no início do ano, ela é muito precisa e muito necessária. E aos poucos, para você ver, como a gente fala, estudo do começo do ano é diferente do meio, que é diferente do final. A gente vai passando para o final, você vai ganhando maturidade, a gente vai dificultando, aumentando a aleatoriedade dentro da sua sistemática de estudo. Então, por exemplo, vamos colocar na prática, para quem está no quinto ano, que tem muita gente do quinto ano. Cara, é isso, é você sincronizar a longo prazo, cara. Não adianta você achar que você vai fazer prova no final do ano. Então, como que eu consigo ir acessando essa matéria numa organização padrão ouro até, né? Uma organização de 2 anos para a gente conseguir fazer uma boa preparação. Então, a gente tem que entender que, olha quanto recurso que eu falei aqui que tem para a gente conseguir se organizar. Eu tô querendo mostrar para vocês que, cara, na verdade, a revisão são um conjunto de possibilidades que a gente vai acessando, né? Não, e falar sobre revisão aqui em 5, 10 minutos é impossível, né? Isso a gente aborda em aula, em sei lá quanto, umas 4 reuniões que a gente fala de revisão. Então é bastante complexo se a gente for aprofundando, né? Porque é, ele falou de acesso por temas ou por aleatoriedade. Tem outros tipos de estímulo também que você pode fazer nas questões, questão fechada, questão aberta, estilo aberto, estilo fechada, se são blocos pequenos de questão ou blocos maiores, qual vai ser o mecanismo de feedback para cada uma delas. Então existe toda uma ciência aqui por trás que a gente tem que fazer pelo aluno, obviamente, né? A gente não quer que o aluno perca tempo e perca neurônio aprendendo esse tipo de coisa, esse é nosso papel, mas a revisão ela é um ponto muito, muito, muito chave da sua revisão, da sua preparação. Muito aluno, por incrível que isso possa parecer para alguns aqui, não fazem revisão simplesmente, acha que tem que esperar esgotar o tema Ele quer ficar em dia com o quer cursinho. ficar em dia com o cursinho. Isso é uma besteira Não que dá para existe. fazer revisão, porque eu tô atrasado do conteúdo. Então, assim, eu queria trazer isso. Não sei se vocês querem falar alguma outra coisa de revisão, ou posso puxar um gancho. Quero falar. Eu não sei, gente, tem muita gente do quinto ano, então se tiver algum termo que vocês ainda não estão se adaptando muito bem, não estão entendendo muito bem, falem pra gente que a gente explica de outra forma. E Mas façam perguntas e eu também aqui no gosto chat. às vezes, explicar o porquê é importante isso para entender, principalmente para quem está mais no começo. Quando você revisa, tá, eu vi essa matéria de trauma, agora eu vou revisar trauma. Quando você revisa só por questão, qual que é o problema? Você vai falar, tá, uma ótima revisão, já revisei muito bem por questão. Você vai ver a matéria segregada. Você não vai ter aquela noção da matéria como um todo. Então, você vai reviver aquilo no seu conhecimento, mas não vai ser de forma completa. A gente precisa ter essas duas formas de acessar. A gente precisa acessar por questão para a gente ver como é cobrado na nossa prova, mas a gente precisa acessar o nosso resumo matriz. Por isso que fala, né? O resumo, a revisão prática e a teórica. Precisa acessar esse resumo matriz para a gente ter a noção daquela matéria como um todo, porque às vezes cobra o A e você não leu o B, porque você só fez questão, e no ano seguinte cobra o B. E outra coisa aqui que eu queria enfatizar é como você vai ler esse resumo. Eu, no meu quinto ano, errei muito isso. Eu falei ontem que eu revisei tudo, eu queria revisar tudo muito rápido, mas é, eu deixava de revisar com qualidade, que é uma revisão ativa que a gente fala. Isso a gente não chegou a falar ainda, né? Que é a revisão ativa. Então, para eu querer revisar tudo, essa minha vontade de querer revisar tudo, que eu tinha pouco tempo, que eu estava no quinto ano, eu não revisava com qualidade. Eu lia rápido o meu resumo. E qual que é o resultado disso? Você não consolida o conteúdo. Você entende na hora, porque seu resumo ele está seguindo uma linha de raciocínio, é muito fácil, uma leitura passiva, com o resumo te explicando tudo. Mas você não consolida. Quando você chega na hora da prova, você fala, putz, eu vi isso no meu resumo, mas eu não lembro o que é. Eu lembro mais ou menos até onde está, mas eu não lembro qual é a resposta. A leitura ativa do resumo, ela dá trabalho, é o que o Otávio falou, é desconfortável. Mas quanto mais desconfortável, melhor para o seu retorno e para a consolidação de conteúdo. Então, literalmente, quando eu comecei a estudar com o Otávio, ele fechou o meu computador num resumo, numa revisão que a gente fez, ele falou, tá, agora me fala tudo que você sabe de glomerulonefrites.
Aí eu olhei pra ele, eu só lia meu resumo. Eu não tinha um raciocínio na minha cabeça real. Eu não sabia dar aula sobre aquilo. Eu não sabia conversar naturalmente sobre aquilo. Então, a melhor revisão é essa, né? Tanto estudo primário como revisão. Você compreendeu tão bem a matéria que você consegue fechar o seu resumo e dar aula para alguém, ensinar para alguém, explicar aquilo. E aí, no começo, isso demora, porque você vai esquecer um monte de coisa. Aí você abre, relê. E com o tempo isso vai ficando mais natural. Por isso que a gente consegue ganhar velocidade nas revisões mais para o fim do ano. Se a gente faz dessa forma, mais no começo do ano, deixando um pouco mais de tempo para a gente revisar. Perfeito. Então, revisão, acho que a gente abordou bastante, né? Essa revisão teórica ativa que a Ani falou, para a gente, assim, é a maior chave, e talvez a gente seja uma das únicas pessoas, assim, que de fato estimula até o talo a pessoa fazer isso, porque é muito mais confortável, inclusive para a gente dá aí um cronograma, vai fazendo questão aí, você se vira. Mas não é isso que dá resultado de fato, tá? Então, fazer essa linha de raciocínio que eu tinha falado no começo da minha fala ali, uns 15 minutos atrás, é exatamente isso que a Ani falou. Tá? Isso é absolutamente, cara, muito, te diferencia muito, 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 muito mesmo. Tá? Então, aquisição do conhecimento, entendemos lá no estudo primário. Evocação do conhecimento, acabamos de entender aqui. Mas como que a gente vai descobrir se a gente está retendo de fato esse conhecimento? Porque você pode muito bem estudar um tema bem, depois você pode revisá-lo bem, e na hora do vamos ver, você não reteve nada. Por quê? Porque faz muito tempo, porque você não fez tão bem quanto você imaginava, ou algum outro motivo. Então, como que a gente vai saber se nossa retenção tá boa? Através das nossas provas e simulados, provas na íntegra e alguns simulados que a gente coloca durante o ano, né? Através disso, a gente vai se deparar com questões aleatórias, de temas, inclusive, que você não estudou ainda, os quais, então, você não deve se cobrar tanto, a depender da época do ano, né? E com base nisso, a gente consegue traçar, inclusive, uma métrica nossa, que é o índice de retenção, para ver quanto de fato você está retendo daquela matéria que você estudou. Se você vira para mim e fala, Pedro, eu fiz uma prova em março do meu sexto ano, e eu tirei 50% da prova. Eu sou muito burra, eu não sei nada. Vou falar assim, calma. Por quê? Você tá em março, você acertou metade de uma prova. Será que você é ruim mesmo? Vamos ver. E a gente vai ver no índice de retenção. Se você tiver uma retenção alta, só falta tempo para você estudar. Você está no começo do ano, você foi super bem. Um índice de retenção de 90 e tantos por cento, com uma prova bruta ali de 50%, eu tô super feliz no começo do ano. Conforme o ano vai passando, a tendência são as duas curvas se encontrarem. Então, a prova e simulado, por isso que a gente falou ontem, é importante você fazer desde o começo do ano, né? E com uma estratégia correta, obviamente. Com isso, a gente vai desempenhar alguns outros detalhes. Não sei se vocês querem falar um pouquinho mais ou posso continuar? Pode. Beleza. Então, entre as importâncias, a importância que até que está no slide para vocês, não é só essa questão da retenção, como eu falei, mas é óbvio, você vai simular o dia da sua prova. Então você vai um dia antes, vai no mercado, compra uma aguinha, compra um chocolatinho, você vai imprimir sua prova, você vai colocar ali um gabarito para você preencher, você vai fazer em tempo corrido, você vai ao banheiro, você não vai pegar o celular, entendeu? Então é uma maneira de você já começar a se colocar no dia de prova, traçar a estratégia de prova, por qual matéria você começa, por qual matéria você termina, qual o momento correto para você passar para o gabarito. Quanto tempo por grande área você vai fazer, começar a criar essa noção. Exatamente, tem aluno que se perde muito no tempo. Então, esse é o momento. Eu era esse aluno, aliás. Então, qual o momento que você sente, que você começa a se entender tanto que você sabe que você precisa de uma pausa para comer um chocolate, para olhar para uma distância longa ali, descansar a cabeça um pouquinho, para você poder voltar a focar naquela prova. Então, eu tinha muito clara a minha estratégia, que era praticamente a mesma para todas as provas, mas inclusive diferente para cada uma das provas. Tinha duas provas que eu fazia diferente, eu invertia algumas ordens. Então, as provas e simulados, elas são, mais uma vez, eu vou ser repetitivo aqui, mas elas são absolutamente fundamentais também para o seu ano. Então, são vários pilares, como a gente falou ontem no calendário micro, né? Um calendário micro minimamente aceitável tem que conter necessariamente estudos primários, revisões e prova e simulado. E a prova e o simulado, eu gosto de brincar que
é o estímulo de estudo mais parecido com o dia da sua prova. Então, quanto mais a gente treina, não tem como a gente fazer mal feito. Não tem como a gente fazer metade da prova, descansar, sai para almoçar com a família, depois volta, faz a outra metade, faz quebrado. Enfim, não tem como a gente não corrigir, não ver o que a gente errou. Quanto mais a gente treina, mais vai soar normal no dia da sua prova. Vai ser mais um dia. Nada vai te abalar, porque você já treinou, você se treina em tudo, em resistência, em ficar na mesma posição, postura, tempo de prova. A gente vai, nas minhas primeiras provas, eu lembro, nas últimas 40 questões eu vi estrelinha, porque eu não tinha aquela resistência de prova. Clínica e cirurgia eu deixava para o final, porque a gente orienta isso para os nossos alunos, matérias de menor domínio, a gente deixa para o final para a gente garantir no começo que a gente tem o domínio, e o que a matéria é menor, então a gente tem mais chance de acertar, tem mais chance de cair na prova o que a gente estudou. Eu chegava nas últimas 40, eu não conseguia mais ler. E aí, ao longo do ano, eu fui criando resistência de prova, de tanto que eu me estimulei a fazer simulado em tempo corrido. E isso começou a ficar fácil, começou a ficar natural. Tinha dia que eu conseguia até corrigir no mesmo dia. Então, além de você se treinar para tudo do dia da sua prova, é o seu maior dedo duro. Então, o que de tudo que você viu até agora de matéria você está errando. Corrige essa prova. Aí você vai ajustar a sua estratégia. Putz, eu estou errando. E não só com relação ao conteúdo, com relação ao conteúdo também. Putz, tive essa matéria, errei isso, então vou precisar revisar melhor com mais atenção. Mas também com relação à estratégia de prova. Putz, aqui no final eu estava muito cansada, eu posso começar a passar para o gabarito aqui no meio para o final, para eu dar uma revivida, comer minha barrinha, tomar uma água, enfim, tá no tempo. Então, tudo isso é importante para vocês quando vocês estiverem treinando prova de simulado ao longo do ano inteiro. Perfeito. Então, esse passo a passo aí é fundamental, né? Gente, prova impressa, tempo corrido, né? E prova feita é prova corrigida. É isso que a Nicole falou. Algum detalhe? Podemos passar? Let's go. Então, falando um pouquinho melhor agora sobre o meu rouco, perdão. Sobre calendário macro e calendário micro. O Tatá sempre traz essa alusão a um quadro que é bastante interessante. Então, eu vou trazer aqui para vocês. O calendário macro é a visão do seu ano. E existe uma. O Tatá gosta muito de comparar isso com um quadro. Então, um quadro, ele tem ali a sua pintura, todo mundo ali admira, beleza, mas ele tem uma moldura também que delimita esse quadro. Essa moldura, apesar de fixa, você não conseguir aumentar, diminuir, fazer nada com ela, você pode trabalhar em cima dela, você pode desenhar em cima dela, você pode fazer outras nuances dentro dessa moldura. E nosso ano funciona mais ou menos assim. A gente tem um esqueleto desse ano que você tem uma liberdade, não é nada engessado, para você moldar. Imprevistos acontecem. Logo, não podem ser tão imprevistos assim. A gente está prevendo que vai acontecer alguma coisa no seu ano. Vai acontecer, acontece com todo mundo. Então você tem que ter essa gordurinha no seu calendário macro. Então, basicamente, o calendário macro é o planejamento, é a programação do seu ano, de acordo com uma visão de longe, uma visão macro dele. Então, a gente antecipadamente vai fazer esse planejamento. O que que entra nisso? Qual que é o deadline do seu cursinho? Pedro, eu faço med grupo, acaba no final do ano e tem cardio no final do ano que cai pra caramba. Cara, você tem que saber quando acaba seu cursinho, senão a gente tem que fazer um pouquinho para trás, trazer um pouquinho para trás, por exemplo, essas matérias de cardio, essas matérias de fim de ano. Ah, não, eu faço Medicoff e acaba em julho. Tá, é diferente. Então, o nível, o tempo que você vai ter que despender nesse cursinho, no caso do Medicoff, é muito maior. Você vai ter que se dedicar muito mais, porque é o mesmo tanto de conteúdo, não se engane, é em menos tempo só. Então, acabando em julho, o que que eu vou fazer depois de julho? Ah, não, Pedro, eu tô na faculdade, eu ainda tenho estágio para fazer, tenho congresso que eu quero ir, vou ter uma viagem com a minha família, prefiro tirar meu tempo de férias, eu tenho intermédio, eu tenho alguma coisa, enfim, ó, casamento de não sei quem. Você já sabe isso a essa altura do ano, então você já consegue planejar seus finais de semana. Dá um exemplo. Eu fazia minhas provas de domingo ou de segunda-feira, mais pro final do ano. Se eu tinha um casamento no sábado,
eu já sabia que em agosto eu não poderia fazer minha prova naquele domingo. Então, eu tenho que trocar para segunda-feira, ou eu tenho que tirar aquela prova daquela semana, botar duas em outra. Então, o calendário macro ele entra exatamente nesse sentido. Eu sei que para alguns mais organizados aqui, isso pode parecer chover no molhado, mas, gente, as pessoas não sabem se organizar. E a gente sempre fala que a organização é o maior ansiolítico que tem. Se você for bem organizado, você não vai ficar tão ansioso no seu ano. Tá tudo ali. É tipo, é só reproduzir, entendeu? Então, é, aquela questão que a gente falou ontem, na última reunião, né? É, se você for prestar 5 provas, você vai fazer os últimos 5 anos, você precisa de 25 semanas no seu ano. Vamos já distribuir isso. Qual prova eu quero fazer primeiro? Será que eu faço na ordem cronológica ou faço na ordem contrária? Será que eu salvo a do último ano para me testar lá no final do ano? Então, tudo isso entra no seu calendário macro e é assim, é uma coisa básica, né, a organização. Então, tem todos esses pontos que você tem que avaliar durante o seu ano. Algo que eu esqueci? Perfeito. Pode falar. Então, dito isso sobre o calendário macro, quando você estiver lá semanalmente planejando o seu estudo para a próxima semana, a gente entra no calendário micro, que aí sim é aquela visão um pouco mais de perto. A gente sai daquele quadro que você está olhando à distância e vamos ver a tinta, a pincelada que o cara está dando. Então vamos olhar quais são os detalhes da nossa semana. A gente já verbalizou aqui algumas coisas, né? Os 3 pilares mínimos que tem que ter: estudo primário, revisão e provas e simulados, né? A gente vai ter os detalhes da sua semana que só acontecem, que você só vai descobrir naquela semana. Putz, fiquei doente, né? Fiquei doente, não consigo, não vou conseguir estudar essa semana. Algum familiar tá passando por algum problema, eu vou ter que vê-lo. Namoro à distância, vou ficar com meu namorado e quando eu tô lá ele não entende muito bem, então eu não consigo estudar tanto nesse final de semana. Então, essas nuances você vai planejar na sua semana para poder organizar. Por isso que o nosso planejamento com você, as nossas metas elas são semanais, em geral. A gente destrincha ainda mais micro ainda para fazer diária, quando o aluno está nesse momento, tá? Mas as metas são semanais. Então, o tempo que você vai estudar por semana, quantos conteúdos você vai consumir naquela semana, quais conteúdos você vai consumir naquela semana, qual prova você vai fazer naquela semana, quanto tempo você precisa para corrigir aquela prova naquela semana. Então, tudo isso você vai planejar no seu calendário micro. Inclusive, na nossa plataforma, a gente deixa um calendáriozinho justamente para que você consiga se organizar melhor e ter tudo num ambiente só. E aí, com base nisso, você vai conseguir desempenhar. Putz, tive um problema hoje, tive que pegar um plantão lá que me passaram, sei lá o quê. Beleza. Hoje você não conseguiu estudar. Tá tudo bem. Só que saiba que você vai ter que estudar mais nos outros dias para compensar a sua semana. Quero viajar, não sei o que lá. Organiza a sua semana para cumprir suas metas, tá? Então é tudo bem negociável e auto-negociável acima de tudo. E uma coisa, já fazendo um gancho até pelo que a Bia comentou aqui, né? Ela mandou assim pra gente. Acho que, na verdade, o que mais causa ansiedade é o fato que a gente precisa estudar o cursinho, né? Fazer provas da faculdade e fazer resumo, né? Então, assim, ter esse complemento e conciliar os três. E eu vou usar o seu exemplo e eu também vou dar um exemplo em paralelo de uma outra aluna nossa. Mas isso é muito legal que você falou. Eu acho que assim, o que é conciliar os três para você, né? De novo, por isso que eu sou chato com organização, por isso que eu sou chato com hierarquia. Cara, qual que é o seu foco, né? Você tem que estudar para as provas da faculdade, mas o quanto você, convenhamos, de novo, eu não sou a pessoa contra fazer uma boa faculdade, estudar direitinho, ser um bom aluno. Tudo isso é importante, tudo isso é necessário, só que, pô, eu acho que assim, por isso que também a gente tá aqui, para ensinar também um pouco essa malícia de que, cara, você tem que bailar conforme a música tá rolando, entendeu? Pô, assim, às vezes você tem que conversar, sabe, ter
ter uma boa comunicação com o professor, ter uma boa comunicação com o seu grupo. Não, isso entra na estratégia, desculpa te cortar. Isso entra na estratégia do seu estudo também, Com né? certeza. Pô, você tem uma prova ali, você está no sexto ano, quinto, sexto ano, é uma prova de estágio do seu internato. Em geral, não é uma prova mirabolante. Pode ser que na sua faculdade tenha uma prova mais difícil? Pode ser. E em geral, você não vai bombar no seu quinto e no seu sexto ano. Isso era uma coisa que eu tinha muito clara na minha cabeça. Exato. Então, assim, tem que ser malandro, cara. Quanto tempo, sinceramente, você vai precisar estudar para uma prova de estágio? Pô, vamos chutar alto? 3 dias. Cara, juro por Deus, você estuda 3 dias para uma prova de estágio, você deita, me desculpa. Tá? E não é que você não, tá não tem aquele conhecimento. A prova de estágio vai cair com tudo que você já está estudando também. Exatamente. É questão de tempo até ficar natural, porque as matérias do cursinho, principalmente no sexto, você tem um quinto e um sexto bom. Eu me via estudando bem no quinto, na frente de muitos amigos meus no sexto ano. E eles não entendiam quando eu queria priorizar, às vezes, a gente fazia, às vezes, uns dias, né, pra gente estudar mais em casa e tudo mais. Eles não entendiam quando eu queria, às vezes, focar um pouco mais nas coisas da residência do que nas coisas do internato. Porque eu sentia que, às vezes, no meu quinto ano, por exemplo, eu aprendia muito mais estudando algumas matérias para residência, que os cursinhos dão de uma forma bem completa, sabe? Casos clínicos que acontecem no internato. Então, eu até consegui aproveitar mais o meu internato no sexto ano do que muitos amigos meus. Eu sabia medicação, efeito colateral, indicação, eu sabia muito mais trauma. Eu sabia, nossa, os meus amigos, eles não entendiam nada, que eu sabia responder tudo de trauma, mas é porque eu tinha visto a aula do cursinho antes, eu tinha priorizado isso antes. Então, vocês terem essa cabeça que para tão importante quanto vocês se formarem, é importante vocês passarem na residência, para vocês como profissionais. Não é errado vocês escolherem dedicar um tempo a mais para as provas de residência, óbvio, sem negligenciar o internato, mas a gente sabe até o limite ali que a gente pode também, para a gente conseguir passar. Para a gente conseguir viver bem o internato, a gente tem que viver bem, a gente não pode desrespeitar os chefes, a gente tem que passar os casos, a gente tem que passar as visitas, não dá para ficar faltando também, mas a gente tem que entender esse equilíbrio, porque a gente tem que colocar isso na nossa cabeça. Cara, passar na residência médica é algo. Você não tá indo para sua casa fazer nada, você não tá indo para festa com os amigos. Você tá fazendo algo para sua formação. Isso vai ser bom para você, vai ser bom para os pacientes que passarem pela sua vida. Então, é algo que a gente tem que colocar na balança mesmo. E estando aqui, né, obviamente os alunos não vão tomar essa decisão sozinhos. Ai, quanto tempo eu vou demorar? Porque o assunto é a ansiedade, né? Então, poxa, eu tô super ansiosa porque eu tenho que estudar tudo ao mesmo tempo, tenho que dar conta do internato, tenho que dar conta dos meus esportes, tenho que dar conta da minha liga, tenho que dar conta da família, dos amigos e tudo mais. É o sexto ano, eu quero ir para as festas, eu quero dar tempo de fazer tudo isso. Tudo, todo mundo aqui fez, entendeu? Então, dá tempo. Estando aqui, a gente vai te ajudar, justamente para não gerar essa ansiedade, que a gente sabe que realmente é assim. E existe um grande bullshit que a gente ouve, ao meu ver, é bullshit, durante o quinto e sexto ano, que é o seguinte, cara, existe uma grande verdade, que é o cursinho veio para democratizar o conhecimento. Então, assim, faculdades que às vezes têm uma condição menos, pô, tem professores não tão bons quanto outras universidades, cara, às vezes, hoje em dia consegue brigar pau a pau Pô, com as melhores, né? demais. Ah, eu faço uma faculdade particular que nem a gente. Cara, eu tô em pé de igualdade com uma pessoa que é um foro, com uma pessoa que fez na USP, com uma pessoa que fez na Paulista. Eu tô em pé de igualdade. Só que eu preciso saber utilizar essa oportunidade. E convenhamos, se eu tenho um bom estudo, né? Eu também vou ser um bom médico. Não tô falando para você não focar no seu internato. Só que você vai saber ornar as coisas. Exato. Eu acho que o internato bem feito, né, ele te forma um grande médico. É diferente de você ser aprovado na residência. Né? Residência médica, a gente está falando de concurso. Concurso. E concurseiro é concurseiro, é saber marcar o X certo. Né? Se você for, fundamental ser primeira coisa, é fundamental ser um bom médico. Né? Mas a gente está falando de preparação para prova de residência, e são coisas que às vezes a gente confunde. A gente acha que para passar na prova de residência o cara tem que saber palpar um baço. Não é isso que vai provar o cara a passar na residência. E isso que vocês falaram é muito legal,
Porque às vezes a gente acha assim, né? Ah, o pessoal da USP vai passar na USP, Meu, não é porque o cara fez uma faculdade no interior de um estado, não sei da onde, que a faculdade às vezes era super cara, tipo 20 mil reais por mês, o aluno nem praticamente só teve que pagar a mensalidade, nem teve prova de. Às vezes o cara ele tem dinheiro, mas não quis estudar, não quis pagar o preço para passar na prova numa faculdade top. Mas não quer dizer que o cara não é inteligente. O cara só não quis pagar o preço, né? Ele tinha condição financeira, ele vai para uma faculdade super longe, o cara rala, porque o moleque é inteligente. Só que ele não quis pagar o preço na época do cursinho. E ele vai pagar o preço agora, e começa a estudar pra caramba, faz uma mentoria, pega um cursinho, rala chega muito mais preparado para a prova de residência do que a pessoa que fez a faculdade no melhor lugar. Então, assim, isso é cada vez mais comum e isso é um padrão que vai começar a acontecer cada vez mais. Uhum. Né? Então, assim, não importa da onde você fez faculdade, porque o fato de onde você fez faculdade não quer dizer que você é burro. Ah, eu fiz uma faculdade particular, eu sou burro? Não, pelo contrário. Às vezes você tinha condições, mas não quis pagar o preço, não vou ficar fazendo 3 anos de cursinho para passar em pública, não. Vou logo para particular. Só que você é inteligente. Inteligente. Então, independentemente de onde você está, da sua faculdade, você tem capacidade de passar onde você quiser, só depende de você. Isso aí. Isso aí. E não passa o mais inteligente também, né? Passa o que É, acertar mais X. passa exatamente. É uma coisa que eu sempre falo. Não vai passar na sua prova, não vai passar na residência médica aquilo que só é a pessoa mais inteligente, é a pessoa mais nerd. Na verdade, quem passa na sua prova é a pessoa que consegue, de forma adequada, articular o conhecimento e colocar dentro da sua prova, né? Isso é muito real, isso é muito verdade, sabe? Então, assim, espero que a gente tenha conseguido passar um pouco mais. Então, passar por todo o assim, toda a estrutura de conhecimento mais fundamental para a gente conseguir ter um bom ano de preparação para a prova de residência. E agora eu queria agradecer muito e queria apresentar um pouco mais, né? Eu acho que ano passado. Ontem a gente conseguiu apresentar um pouco mais sobre o nosso programa e eu queria mostrar, eu falei para vocês, né, sobre aquele aluno, não vou dar o nome dele, mas o aluno que ele entrou no começo da mentoria, ele falou que ele tinha feito com a gente por volta de 16 mil questões no ano anterior, e que esse ano, aqui, ó, olha a nossa plataforma contabilizando, ele contabilizando o total de questões de 10 mil por volta de, depois desse print, vamos considerar por volta de 10 mil e 500 questões que ele fez no ano dele, porém, assim, conseguindo notas por volta de 15% maiores, de pontuação 15% maiores do que ele fez ano É passado. 15 pontos a mais. É porque foi em porcentagem por causa Ah, tá. do Einstein que Ah, tinha sido verdade. isso. Não perde a conta, né? Mas, pô, 75 anos. Então, assim, para vocês verem que e ano passado, mentoria, ele fez tudo certinho, mas esse ano, com o foco adequado, com a mente adequada, a gente consegue ter uma boa preparação. Então, não é só quem faz mais, mas quem faz melhor. Só para o pessoal olhar, só para apresentar minimamente, esse aqui é o nosso dashboard, tá ali em cima. A meta semanal desse aluno é 30 horas nessa semana. Ele, no momento do print, tinha 16,67%, né? Foram 10 mil questões no total, 584 horas de estudo. E aí, olha que interessante, o total de acertos em questões dele foi de 77,9%. E o índice de retenção, que é o da direita, 86,57%. Ou seja, obviamente ele está errando mais daquilo que ele não estudou. Então, entre aspas, está tudo bem. O índice de retenção dele nessa época do ano é de 86,57%. Quando a gente compara um número com o outro, isso tranquiliza um pouco a gente, né? Poxa, não que, obviamente, 77,9 é um excelente percentual, mas ele tem ainda assim, em cima desse 77, 80 e tantos por cento de retenção. Ou seja, daquilo que ele estuda, quase 90% ele lembra. Então, é um aluno que está estudando bem, está revisando bem, está no caminho. E no começo do ano isso é muito natural, porque você viu menos matérias. Então, vamos supor, você viu 70% das matérias do ano. Aí você vai acertar mais ou menos, né? Quem não tem ainda muita bagagem, você vai acertar 60% da prova, você não vai acertar tudo. E quando você for ver o seu índice de retenção, isso tranquiliza, que nem o Pedro falou. Às vezes você acertou 60% da prova.
mas você só teve 70% da matéria. E dos 60%, 90% você acertou do que você já teve de matéria. Olha como isso já tranquiliza o aluno, né? Quando a gente consegue mostrar esse dado. É isso. E eu tô já organizando aqui porque eu queria mostrar para vocês também sobre a nossa plataforma, né? Então, a gente mostrou todo esse dashboard inicial aqui, mas eu queria mostrar para vocês também, se vocês tiverem interesse, eu vou mostrar. Eu só queria comentar sobre a mentoria em si, né? Então, o Pedro até deu o toque ontem, mas para quem também não estava ontem, eu acho importante a gente comentar, a gente destrinchar, né, como a gente realiza o cuidado. E, basicamente, hoje, dentro da mentoria, dentro do grupo Mad Hunter, a gente tem um grande case, que é a questão da mentoria para a prova de residência, né? A nossa mentoria, eu acho que, de fato, é o que realmente representa uma mentoria hoje em dia. Que não é só algo motivacional, não é só algo que vai falar, não, beleza, vamos lá, vamos para frente. Não, não, não. A mentoria tem que ser um mentor, tem que ser algo que te guie durante essa preparação. E quando a gente fala do processo da mentoria, eu gosto de falar o seguinte: a mentoria é o grande articulador das ferramentas que você tem na sua preparação. Então, é o cursinho, é o banco de questões que você vai comprar extra, é o programa de multimídia que você comprou. Então, a gente vai articulando para que você consiga extrair tudo que você pode dessas ferramentas para você conseguir estudar, né? Então, pincelando aqui, porque não sei se todo mundo estava aqui ontem, né? Como que a gente faz o cuidado, né, da mentoria? Quando o aluno entra, quando o aluno decide estar com a gente precisa ter uma certeza, né? Isso para mentoria premium, que é o nosso carro-chefe, que é esse contato mais próximo, que é uma mentoria mais personalizada, e a gente vai fazendo isso na prática. Logo de início, a gente já consegue ver isso. Como? Quando você entra, você vai ter o que a gente chama de entrevista de entrada. Basicamente, que é um momento para a gente conhecer você. Basicamente, é um momento porque é o seguinte: não adianta eu só te apresentar conhecimento sem eu entender quem é a Bia, quem é a Carol, quem é a Gabi. Então, assim, a gente precisa entender quem é essas pessoas e as vivências dela. Então, como que estudou até agora, se estudou, se não estudou, se só vagabundeou ou não, se foi uma pessoa que estudou pra cacete, que faculdade que fez, como que estudou. Então, a gente vai conseguindo triar tudo para a gente entender qual que é o pontapé inicial. Só que eu falo, lembra que eu falei que a gente disponibiliza logo no início do acompanhamento as nossas videoaulas? Por quê? Porque eu entendo que você pode ser desde o aluno mais mediano até o melhor aluno da face da Terra. Como a gente já tem todo esse espectro, a gente tem dentro da nossa mentoria. Só que uma verdade é o seguinte: eu preciso que a gente saiba se comunicar direito. Eu preciso que você entenda o que é um estudo adequado. Então, você setar um parâmetro, um chão de como estudar, que a gente já passou muito aqui sobre como realizar isso, né? E a partir disso, a gente vai conseguindo, você vai entendendo como estudar, você vai entendendo o que a gente considera que é um início e você vai tentando colocar em prática. Depois dessa entrevista de entrada, a gente vai ter dois tipos de acompanhamento. Primeiro é os dois são acompanhamentos durante o ano inteiro. A gente tem um acompanhamento através das reuniões periódicas, que é aqui com a gente, nesse formato, nesse estilo, trocando ideia, para tentar te mostrar e para tentar te passar um pouco mais de conhecimento, de perspectiva para sua caminhada. E coisas pertinentes em cada época do ano, isso que é o mais legal. Exatamente. Então, no comecinho, a gente vai te falar de estratégia de estudo, mais pro meio, a gente começa a lapidar um pouco mais ali, um refino ou outro, para você introduzir de estratégia de simulado. Reta final, a gente te ensina estratégia de reta final, o que que você vai fazer no dia anterior, na semana da prova, tudo que você tem que fazer ali na reta final. Então, e a gente está em contato próximo com os alunos, então a gente sabe a dor de todos, em cada momento do ano. Então, isso é muito legal também. Muitas vezes, muitos alunos vivem as mesmas coisas uma certa época do ano. A gente vai lá e na nossa call a gente fala sobre essa angústia e isso dá o gás. A quantidade de alunos que mandam mensagem para a gente em fim de call falando, nossa, eu precisava disso, essa semana vai ser outra porque eu entrei nessa call. Isso para a gente, esse resgate também, é tão importante quanto a gente ensinar de estratégia, né? Então, precisa desse todo, precisa desse completo. E a gente conseguiu achar uma forma de fazer isso
de um jeito que fica muito bom para os alunos. E eventualmente tem uma mudança de banca, alguma coisa que está afligindo os alunos, a gente traz isso, desmistifica, conversa, ajusta. E eu acho que isso traz muito também a forma como a gente gosta de comunicar, como a gente gosta de criar essa proximidade com os alunos. Eu acho que isso traz um pouco para que vocês se sintam da casa, se sintam com a gente, para vocês entenderem um pouco mais, a gente conseguir passar um pouco mais desse calor que a gente tem, do conhecimento que a gente tem, além também do acompanhamento individual. Então, tem reunião que a gente vai fazer slide, tem reunião que não tem slide, que é só trocação de ideia, para que a gente troque experiência. Então, assim, é muito legal porque é isso que a Anny falou. Cara, é impressionante quantas pessoas que às vezes conseguem tirar um bom proveito, porque comunica, porque interage, porque tá com a gente, porque tá querendo, sabe? E é muito legal isso dentro da reunião periódica. Então, essa é o acompanhamento em grupo que a gente faz aqui. Então, normalmente a gente faz a cada 15 dias, tá? Então, essa reunião acontece no começo da semana para a gente conseguir dar esse gás. E, além disso, a gente tem o acompanhamento através das reuniões, do acompanhamento individual através do seu padrinho, da sua madrinha. Então, eu gosto de falar que é um anjo. Então, é uma pessoa, pô, é quase como uma segunda cabeça pensante dentro da sua preparação. É uma pessoa que você vai conseguir, às vezes, validar algumas informações ou até ajustar a sua rota. E tem duas formas de comunicação com o seu padrinho, com a sua madrinha. Primeira forma é através do WhatsApp. Então, você vai conseguir mandar mensagem para ele e ele tem ali um tempo para conseguir responder, até porque eles são residentes, eles têm a vida ali deles, então, mas eles normalmente conseguem fazer essa resposta para a gente conseguir interagir e corrigir essa. A gente escolheu pessoas que realmente passaram pelo processo. Porque quando a gente vive a dor, a gente passou pela dor, a gente conseguiu, a gente consegue orientar muito melhor, né? Então a gente põe ali um tempo que eles têm para te responder, mas são as melhores pessoas que podem te dar o conselho. Isso para a gente é inegociável. Não tem como a gente ficar colocando, às vezes, psicólogo para te dar conselho, às vezes, de passar na residência, sendo que ele não passou por isso, ele não passou por esse processo. Então, para a gente tem que ser residente, são as melhores pessoas para te orientarem. Sim, são os residentes que passaram nas melhores instituições. Então, nossos E muitos residentes, ex-alunos. a maioria, 90% Quase dos todos. alunos, e todos em grandes instituições, e eles não eram da casa, né? Eles são pessoas de fora, Exatamente. e é muito bacana isso. É isso. E aí, além desse contato do WhatsApp que você vai ter com ele, você vai conseguir trocar ideia. Tem gente que, pô, o WhatsApp fica ótimo, tem gente que com contato com mensagem já tem uma boa conversa, mas tem gente que às vezes precisa ali um pouco de um refino mais pessoal ainda. E é por isso que a gente deixa disponível a possibilidade de marcar uma reunião individual com o seu padrinho de até mais ou menos 30 minutos, onde você vai conseguir marcar e conversar com ele. A frequência dessas reuniões a gente não deixou fixo, até porque cada aluno vai ter o seu entendimento de como fazer um bom ano e uma boa estratégia para conseguir utilizar o padrinho. Então, assim, normalmente a gente fala que a gente quer deixar até mais ou menos ali, por volta de a cada 15 dias, você ter uma possibilidade de agendar essa reunião. E assim você vai conseguindo, pô, prefiro o contato por mensagem, meu padrinho, ele consegue mandar áudio, ele consegue mandar texto, vídeo, não sei o que, me explicando, isso já me sana. Tem gente que vai conseguir preferir a reunião periódica, então isso a gente vai conseguindo trazer essa maior proximidade, desse acompanhamento. E assim, durante todo o ano, a gente vai conseguindo fazer esse seu cuidado. Além disso, a gente tem um bônus exclusivo da confecção curricular. Esse ano a gente está tendo diversas mudanças, né? Então a gente está tendo incrementos, a gente está tendo otimizações, mas a gente vai disponibilizar. Eu preciso pedir para o meu chefe aqui do currículo, mas eu vou pedir com carinho e ele vai disponibilizar assim para a gente algum bônus, alguma coisa para a gente conseguir oferecer também para vocês. E Isso tem a call com os coordenadores também, né? exatamente, perfeito. Então, assim, Você acha que vocês vão escapar da gente? A gente vai ficar no pescoço de vocês. isso é muito legal do nosso cuidado. Por quê? Quando a gente vai cuidar do aluno, não é que você só tem referente, você só tem como pessoa para cuidar de você, só o padrinho, só a madrinha. Não. Na verdade, cada padrinho, cada madrinha é referenciada para um orientador. E isso é muito importante, porque na Que é verdade um são. de nós quatro. E aqui vos fala. Prazer. Prazer. Orientador. Então, são duas pessoas cuidando da sua preparação, para te dar come quando precisa, para te botar para frente quando precisa. Lógico, acaba Para te que acolher quando precisa. exatamente para te acolher quando precisa.
Lógico, acaba que a frequência, você vai ter muito mais contato com o seu padrinho, com a sua madrinha, mas a gente, em alguns momentos, vai fazer intervenções pontuais para a gente conseguir. E tem ligação surpresa, A hein? gente tem literalmente passagem de casos. Então a gente reúne com os padrinhos e aí eles falam, ó, a aluna tal, ela quer prestar dermato, essas instituições, ela tá numa pegada boa, ela tá aumentando o tempo de estudo na semana, Te abre a tá aumentando plataforma. a nota nos simulados, a gente abre, tá bom, é uma aluna que tá indo bem, tudo bem. Ah, não, essa aluna aqui, ela não me responde, não sei, uma aluna mais em alerta. Então a gente consegue saber para quem que a gente vai ligar, tanto para dar um reforço positivo, como para puxar a orelha para a gente manter todos os alunos ali numa pegada legal até o fim do ano. É isso E é aí. por isso que, obviamente, tem que ser limitado as vagas. Por isso que eu volto a repetir o que eu falei ontem. Todo ano o aluno fica de fora. Todo ano mesmo. Porque não dá para a gente querer abraçar o mundo e fazer exatamente desse jeito com todo mundo. A gente liga para, se tivesse, imagina, é, Toda semana a gente liga. exatamente, a gente tem uma relação aqui, a gente é bem organizado quanto a isso e bem chato quanto a isso. Então, é, por isso que a gente tem que limitar E realmente. aí eu gosto que vocês visualizem como que a gente gosta de fazer o cuidado. Instrução. Então, é através das reuniões periódicas, através das videoaulas, através de tudo, você vai tendo a instrução. Dois, metrificação, e isso que eu quero mostrar para vocês agora. A metrificação é um pilar gigantesco da capacidade que você tem para conseguir fazer um bom ano. Então, a orientação que a gente vai dando, a metrificação que a gente vai conseguindo esse suporte para vocês, e o terceiro pilar, que é a intervenção. Então, você sendo orientado, você se metrificando para entender o que você faz durante o seu dia a dia, durante a sua jornada. Você tendo esse feedback compartilhado com o padrinho, gerando intervenção, gerando mudança, gerando melhoria. Então, tudo isso você percebe que é concatenado para a gente conseguir fazer essa adaptação e esse crescimento dentro dos nossos estudos. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês que ficaram até agora, então, a plataforma, para dar um gostinho para vocês. Só que eu queria trazer uma coisa. Ficou todo mundo até agora, hein? Tirou a Exatamente. E observação. ó, manda dúvida aí, galera. Pode mandar. Pode mandar que a gente está aqui também, vai mandando. Sobre a minha teoria ou sobre também os estudos, a gente vai responder o que vocês quiserem aqui, porque a gente é assim, a gente não tem, não A tem. gente passou até um pouquinho do horário, mas quem tá ficando, vamos Cara, lá. e uma coisa que eu acho muito bom, sendo bem sincero da gente, acho que diferencia muito a gente essa questão do papo reto, sabe? A gente não quer engambelar, a gente fala logo a verdade na cara e doa quem doer, quem cuida ama, entendeu? Como a gente cuida de vocês, a gente fala a verdade e é isso, entendeu? Então E contem com a nossa sinceridade, porque a gente quer ver vocês aprovados, felizes, se tocando a vida de vocês, vivendo o sonho que vocês sempre sonharam. E mais uma coisa só que eu queria falar, esse ano, assim, a gente está acabando de finalizar uma parceria que a gente vai ter com o Estratégia Média. Então, esse ano a gente vai ter a nossa mentoria e quem quiser também a gente vai lançar um plano extra onde a pessoa vai conseguir adquirir também o banco de questões do Estratégia por um valor bem melhor do que normalmente se tem no mercado, né? Então, a gente vai conseguir com o banco de questões, com esse acesso, tanto das questões que a gente vai entregar para vocês durante o ano, quanto o banco de questões extras que vocês podem ter com o Estratégia Média e o nosso acompanhamento durante o ano, você vai conseguir ter esse suporte adequado. Então, eu quero só a mentoria? Vai ter a possibilidade. Você quer a mentoria e também o banco de estratégia, médio de questões, a gente vai dar essa possibilidade. Lembrando que a gente também oferece para os alunos questões autorais da MedHunter, justamente para trazer, tirar esse viés também que a gente comentou ali um pouco mais atrás, tá? Isso em forma de simulados e eventualmente a gente até pode entregar algumas questões separadas, mas a princípio como simulados nossos. Então, assim, fica muito completo, sendo bem sincero, é muito redondo, é muito difícil explicar tudo em tão pouco tempo, enfim. Mas mandem dúvidas, se tiver, manda, já falei isso ontem, manda para o WhatsApp de suporte, pede meu telefone, eles passam meu telefone, eu te ligo, a gente troca ideia, justamente para explicar certinho para vocês como é que é. Beleza, vamos abrir aqui. Seguinte, então só para passar o olho aqui para vocês conseguirem observar. Primeira coisa, olha aqui a análise geral, né? Então é o dashboard inicial. Então, quando você acessa a plataforma, você tem esse tipo de visualização, onde a gente aqui já consegue ver algum estilo de métrica para a gente conseguir analisar os seus estudos. Então, quantidade de questões feitas no seu ano, a quantidade de TED,
que é como os meninos falaram, né? Então, a forma que a gente metrifica os nossos estudos, a gente vai contabilizando durante o ano e semanalmente a gente vai tendo essa análise, então, do tempo efetivo estudado, né? E a gente vai conseguindo fazer toda essa triagem junto com o padrinho, junto com a madrinha, né? Além disso, a gente vai conseguindo também fazer a análise por especialidade, né? Então, para vocês observarem como a gente tem a análise de cada formato de estudo, então, dentro do estudo primário, dentro da revisão, dentro da prova, a gente vai tentando encaixar para vocês conseguirem entender e, com o padrinho, com a madrinha, analisar esses dados da melhor forma. E para imputar esses dados, a questão, como a gente até citou, é uma plataforma de metrificação, né? Então, para vocês observarem aqui, cada formato de estudo, a gente vai conseguindo fazer essa metrificação devida. Então, por exemplo, fiz um estudo primário, cara, vou adicionar aqui. E a gente deixou algo bem fácil, bem palpável, para que assim você não perca tempo com isso. Eu que eu sempre bato na tecla dos alunos, cara, não é perder nem 3 minutos fazendo metrificação do seu estudo com a nossa plataforma. É você deixar já. O nosso site é mobile friendly, então assim, você consegue criar um appzinho com o nosso site, e a partir disso você consegue rapidamente fazer imputar os temas, imputar as informações. Então, por exemplo, aqui a aluna faz Medicoff, então quando você acessa, você já tem direto aqui a plataforma já linkando automaticamente com o seu cursinho. E aí, por exemplo, puxa, Foi trauma. ó, por exemplo, Geo. eu coloquei GO, então ele leu GO e tem aqui urgências ginecológicas. Então, por exemplo, e ele vai conseguindo computar automaticamente aqui, e aí você vai colocando quantos TEDs eu fiz de estudo teórico, por questões, e assim a gente vai conseguindo metrificar os seus estudos. E a última coisa que eu queria mostrar para vocês é que também dentro da plataforma a gente tem o nosso calendário, o seu calendário que você pode imputar as informações e à medida que você vai estudando também, revisando, fazendo provas simuladas, você vai conseguindo, vai sendo imputado aqui. Então é bem bacana que a gente tem a nossa aba, a nossa central aqui para você conseguir também tentar se organizar. Então, para vocês verem que a gente tenta criar um bom ambiente de metrificação para vocês. Ah, sim. Aí é Boa. o nosso espaço onde ficam as videoaulas, todas as calls periódicas que a gente faz com os alunos. É isso aí. Então, ó, todas as reuniões que os alunos tiveram esse ano, né, que vai ser uma coisa que a gente vai estar pensando aqui, Me mas liberar para se merecer. e aqui, por exemplo, programa de Hunter, então, com todas as videoaulas mostrando para vocês passo a passo do acompanhamento que a gente fala, né? São as aulas iniciais que eu falei para vocês, onde vocês vão ter toda a estratégia aqui e cada reunião periódica, então, sendo contabilizada aqui, disponível para vocês assistirem quando vocês quiserem, quando vocês precisarem. Olha aqui, ó, que coincidência! Ó, Quem apareceu? É bom, é isso. isso Acho aí. que se for mostrar tudo também, já vai ficar mais 1 hora mostrando a plataforma. Mas acho que deu para pegar bem assim o esquema. Alguém mandou dúvidas? Boa. Valores. A Valores. gente manda depois, porque varia de acordo Não, mas a gente com. vai fazer alguma coisa em Seguinte, especial para eles, Cara, né? tá barato, velho. Só porque, Não, mas é cara, porque é bizarro. Porque o serviço que a gente presta, cara, é uma coisa maravilhosa mesmo assim. Eu acho que os nossos concorrentes, né, sendo bem sincero com vocês, eles cobram coisa de 2 ou 3 vezes mais, porque nem toda mentoria é nosso concorrente. Porque o que a É, gente os concorrentes oferece, de verdade, né? o que a gente oferece é Eu não algo sei, meu completamente Deus. diferente e pessoal. É, Então, bom, eu vou ser sincero para vocês. Eu não vou dar agora o valor exato da mentoria. A gente vai disponibilizar nesses próximos dias para vocês, simplesmente porque a gente está finalizando essa questão contratual, e o que a da gente vai parceria. da parceria e como que a gente vai disponibilizar esses bônus para vocês. É assim, a gente quer, basicamente assim, a gente tem o nosso valor já certo, mas a gente tem isso, a gente quer premiar as pessoas que estiveram aqui e que estão na lista de espera. Tem alguns alunos que, como vocês perceberam, já tem uma lista de espera, então a gente está vendo alguma forma de premiá-los, boa. tá? Isso depende de questão contratual, valor especial para quem está aqui. É isso. Então a gente vai ter uma maneira de premiar quem está aqui. E, enfim, as pessoas que estão mais interessadas e mandando, enfim, as perguntas aqui e tudo mais, tá? Então depois a gente manda para vocês, vai mandar um link já direto também. E E é isso, eu acho que a gente está tentando, pô, vocês que estiveram aqui com a gente conseguir
trazer algo para vocês. Então, a gente está pensando sobre a questão da análise curricular, que era uma coisa que a gente não ia trazer esse ano, mas que a gente vai pensar principalmente para quem está aqui com a gente desde o começo do ano. Uma coisa que a gente estava pensando, por exemplo, é a questão das videoaulas dentro da nossa plataforma, Pra já dentro ter das reuniões acesso. periódicas, se a gente já libera tudão para vocês terem acesso tanto à plataforma quanto também todas as reuniões que a gente teve até agora. Então, assim, a gente está tentando já elaborar essas vantagens para vocês que já tiveram, que vocês estiveram com a gente agora, né? Então, se vocês, eu vou pedir uma gentileza para vocês. Quem tiver aqui e realmente tiver interesse, enfim, pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp de suporte, mandando que está declarando o interesse de fato, que a gente vai anotar que vocês vieram da call e vai dar essa Ô, premiação Pedro, agora especial. eu. Só mais um detalhe. Vai. Se vocês conhecem algumas pessoas que se beneficiariam da mentoria também, fala, não é para mandar o nome delas pro suporte, senão a gente vai achar que estavam na call e vai ter também alguma coisa, a gente tem o controle, obviamente, mas manda o suporte vai mandar para vocês o link da lista de espera para poder colocar o nome lá. Tá? A gente vai chamar, obviamente, na ordem da lista, então, quanto antes colocar, caso tenha alguma desistência, a gente consegue ir puxando também. Cara, uma coisa que eu acho muito bacana, pessoal, vocês terem alguém, a gente percebe isso, né? Que às vezes tem amigos que fecham, por exemplo, em dupla, e assim, vamos fechar a mentoria porque vocês vão ter alguém para estudar, é algo que deixa o caminho muito mais leve, né? Então, se vocês têm amigos ou amigas de vocês que querem estão com a cabeça focada em passar na residência médica, então, assim, eu até ia colocar eles na fogueira, assim, para ajudar vocês. Eu vou falar assim, será que se eles quiserem colocar o nome de mais um amigo, assim, vocês deixariam fazer uma condição especial? Não sei se... Vocês pensam aí. Mas aí Tem que vocês falar colocam... com o financeiro. Vocês falam assim, ó, pô, eu sou, por exemplo, a Beatriz Saraiva, cara, tem uma amiga minha que também acho que ela tá interessada. Aí passa o nome, vocês veem. Coloquei na fogueira, coloquei o pessoal na geladeira agora, que eles vão me dar bronca no final, né? É Mas aí isso aí. vocês pensam aí. Gente, alguma dúvida além dessa, de valores, que a gente já vai sanar no futuro próximo, sobre a mentoria, sobre o cuidado, sobre, enfim, estudos em si, se tem alguma coisa que você pode correr atrás desde já, aproveitem. Show de bola. Muito bom. Que bom que vocês gostaram. A gente fica à disposição, viu? Viu? Essa é a intenção. Todo fim de call é essa sensação que nossos alunos E olha que a têm. gente nem colocou gasolina ainda. Exatamente, é É. engraçado porque é exatamente isso. Caramba, deu um gás, vambora estudar. É isso Que aí, bom, que bom. moçada. E Feliz que a começar gente com o pé conseguiu. direito, cara, faz muita diferença. Vocês estão aqui, o Zé falou Já e é são verdade. diferenciados. Vocês são diferenciados. Tem gente que estava indo pro quarto, lembra ontem? Uhum. Não sei se está aqui, eu não tô lendo os nomes, mas gente indo pro quinto, gente indo pro sexto, então sensacional. É isso aí, gente. Boa noite, pessoal. Muito Boa noite, pessoal. obrigado. Fiquem Fiquem com com Obrigado. Deus. Boa noite, fiquem Tchau, com Deus. tchau. Valeu.